Preleção à Fraternidade Espírita Estrada de Damasco, tema Nossos Preconceitos. Um bom dia a todos. Nesse momento nós vamos buscando a conexão com os nossos anjos da guarda, rogando esses irmãos que nos amparem mais uma vez neste dia e nos conduzam ao nosso Mestre Jesus. Vamos sentindo a presença de Jesus em nossas vidas, buscando sentir a importância de cada um de seus exemplos de conduta e vamos humildemente junto dele, ofertando ao Pai Criador a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, como eu disse, o tema da nossa conversa de hoje é nossos preconceitos. E eu gostaria de começar este encontro relembrando uma passagem do Evangelho. Em Jericó, uma multidão se espremia aguardando a passagem de Jesus. E no meio deles estava Zaqueu, um publicano. Ele não era um homem alto e também desejava ver o Cristo, assim como todas aquelas pessoas ali. Então ele viu uma oportunidade, um sicômoro, também conhecido como figueira brava. A figueira brava é aquela que produz frutos, mas esses frutos não são adequados para o consumo humano. Então ele decidiu subir naquela árvore para compensar a baixa estatura e ter uma visão melhor do Cristo. E Jesus percebeu a intenção no coração de Zaqueu ao passar por ali, e ele decidiu chamar o Zaqueu, pediu para que ele descesse da árvore e disse a ele que passaria a noite na sua casa. E as pessoas que estavam por perto e ouviram o que Jesus disse, começaram a murmurar, dizendo que Jesus passaria a noite na casa de um homem de má vida. E isso acontecia porque os publicanos eram mal vistos pela comunidade. Quando Jesus faz o convite a Zaqueu, ele ignora o preconceito da multidão. Portanto, ele ignora o rótulo social de Zaqueu. O nosso governador planetário não o via como um pecador numa condição passageira, mas via o espírito em evolução. Existe uma técnica na tradição de interpretação judaica e bíblica que é chamada colar de pérolas. Esta técnica consiste em unir passagens isoladas por um fio condutor. As passagens são como pérolas, mas para formar o colar é necessário o fio condutor. Hoje vamos unir a história de Zaqueu, a filosofia de Sócrates e as leis da nossa evolução espiritual com o mesmo fio condutor, que é a expansão da nossa visão de mundo. Sob a ótica espírita, Jesus não veio fundar uma religião. Ele é o governador planetário, o espírito puro que coordenou a própria formação da Terra, um ser conectado com a vontade do Criador. E a missão de Jesus foi revelar que somos seres eternos e em evolução, que nossos sentimentos defensivos serão transformados. Ele
entende nossa visão estreita pela ilusão de vivermos mergulhados em matéria densa, mas o Rabi da Galileia é consciente do potencial de cada espírito. A doutrina espírita nos revelou aquilo que já estávamos prontos para conhecer a respeito da mensagem do Mestre, e ela nos coloca diante da visão cósmica do ser que Jesus nos trouxe, que ele nos trouxe. Jesus desconstruía preconceitos, olhando a essência, e assim como ele, um grego chamado Sócrates desenvolveu um método dialético que propunha ao interlocutor dar à luz a verdade, ou seja, fazia proposta de buscar a verdade que já há no seu coração. Então, de acordo com a sua metodologia, Sócrates desconstruía o senso comum e dizia: conhece-te a ti mesmo. Ele fazia, dentro do seu método, uma pergunta simples. Ele dividia esse método em duas partes. A primeira consistia em fazer perguntas simples para que a pessoa fosse percebendo o conhecimento que ela já tinha, elogiava aquele conhecimento e em seguida ele ia conduzindo a conversa para que a pessoa percebesse humildemente que precisava aprender mais ou que precisava melhorar algum aspecto do seu processo de conhecimento na sua vida. E nos tempos primitivos, o homem primitivo usava o medo como um mecanismo de defesa. E quando a gente adiciona ao medo traumas e ideias absorvidas de onde? De um contexto social ou cultural, nós temos como resultado o preconceito, que é um conceito antecipado, uma ideia antecipada a respeito de alguém, de alguma situação. E como é que esse preconceito se forma? Nós vamos aos poucos, desde a infância, absorvendo certas falas e comportamentos. E essas falas e comportamentos vão se naturalizando enquanto crescemos e formamos nossa identidade, nossa mentalidade. E buscando uma ideia de pertencimento, de uma falsa ilusão de superioridade, nós vamos naturalizando esses comportamentos e essas falas. Nos envolvemos tanto com as circunstâncias do mundo físico que esquecemos nossa origem cósmica. Essa imersão na matéria não é um erro de percurso, na verdade, é um teste que nós precisamos passar por ele para exercitarmos o livre-arbítrio e o discernimento. O filósofo, professor universitário e palestrante Leandro Carnal gravou uma série sobre o preconceito. Ela está disponível no YouTube. E no primeiro vídeo da série, ele nos conta que o preconceito fere a razão porque ele não possui bases científicas. Apenas estabelece a diferença como um risco. Nós nos acostumamos a interpretar a diferença como um perigo. E a jornada do espírito exige um olhar para dentro. Então nós vamos investigar as nossas sombras e nos perguntar: eu tenho medo de quem? Quando o preconceito alheio nos incomoda, ou quando nos pegamos julgando alguém, estamos diante de um espelho.
O comportamento do outro ativa nossos próprios sentimentos de defesa, ativa nossos preconceitos ocultos. Portanto, o preconceito acaba se tornando uma ferramenta de trabalho para a nossa própria reforma íntima, seja aquele que eu sinto ou aquele que eu julgo no outro. E quando nós acolhemos nossas limitações com honestidade, nós passamos a olhar o outro com mais empatia, mesmo que isso leve algum tempo. E aí nós entendemos que o preconceituoso ou agressor, assim como eu, está vivendo uma fase do seu processo evolutivo. É um espírito que, assim como eu, está aprendendo. Nós não somos apenas cidadãos da terra disputando vantagens passageiras. Nós somos filhos de um único Criador, espíritos imortais, viajando pelo universo da criação. Quando despertarmos para a nossa realidade cósmica, o colar de pérolas da nossa vida vai se completar. O preconceito vai cair por terra e só restará o amor e a cooperação inevitável. Então, que nós possamos pedir inspiração a Deus, inspiração aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, para termos um olhar de cada vez mais sabedoria para as nossas limitações, para que nós possamos aprender a lidar de maneira mais acolhedora com os nossos desafios íntimos, com os nossos sentimentos defensivos, e que nós possamos perceber como trabalhar em nós aquilo que a gente precisa melhorar e os medos que nós precisamos superar. E vamos vibrando intensa luz ao bem universal, vibrando muito amor por nossos lares e por nossos familiares, e deixando vibrações de luz, de esperança, de paz, que possam ser levadas onde houver maior necessidade. Graças a Deus, que assim seja.